falando aqui. Oi, então, vamos começar? Alô? Tá. Alô? Bora, Dan. Nosso secretário de Desenvolvimento Agrário, queria desde já de Assis agradecer pela nos atender o nosso convite, do nosso bate-papo. Toda segunda-feira a gente está uma meia hora sempre com um convidado. Então, queria, de uma forma muito carinhosa, de agradecer ao de Assis, esse amigo de longas datas, que a gente tem aí já de algum tempo, né? Não vou dizer os anos, não, para não dizer a idade do de Assis. Mas eu tive a oportunidade de conhecer o de Assis ainda quando nativa como presidente do partido, do PT. Sempre procuramos, como sempre, parceiro de ajudar. O de Assis tem um currículo muito rico, né? A gente for ler o currículo dele aqui, é meia hora ou 40 minutos só para ler a biografia que o de Assis tem, né? Uma pessoa que tem, assim, mais oportunidade de como presidente do partido, depois como presidente do IDT, e agora, nesses 2 últimos mandatos do Camilo, como secretário de Desenvolvimento Agrário. Então, queria, nesse momento, ter essa oportunidade de agradecer o Assis. Aliás, eu acho que o PT cearense, de Assis, tem um currículo muito grande de amigos, de pessoas que estão hoje no governo do Camilo, né? Você, que é uma referência, né? A gente tem uma bancada do PT na Assembleia, que é uma referência para aquela casa. A gente tem aí colegas deputados federais também, né, na Câmara Federal, que é uma referência, né, como o amigo Jair, Guimarães, são deputados que têm realmente feito uma grande referência. E para nós é um privilégio ter você aqui nesse momento, batendo um papo, de dizer da importância que tem de um secretário de Agricultura, a gente aqui batendo um papo aqui agora à noite. Eu queria, antes de começar aqui, pergunta ao meu amigo de Assis, mandar um abraço à minha amiga Dona Júlia, são os aniversariantes da semana, o Naldo da Confecção, o Padre Guilherme, a Alane de Chorozinho, a Eliane lá do escritório do Dr. Vicente, a Edileuza, a Ana Zacaria, né, que é a mãe da Cris, né, a Jarbena, que faz aniversário hoje. Né? Hoje também é um dia especial, o dia de prevenção de acidentes de trabalho, né, que destaca aqui como o trabalho do SERES que tem aqui na nossa gestão. E amanhã é um dia especial, que é o dia do agricultor. Então, é um dia muito especial para a gente estar hoje batendo um papo, falando já do dia da manhã. E dia 29 é o aniversário de Canindé, que a gente também tem um carinho muito grande pela terra onde tem São Francisco. Então, meu amigo de Assis, você que tem, nesse momento, grande desafio, né, na sua parte como gestor, e que carrega, nesse momento, a questão da responsabilidade da agricultura cearense, e a gente vivendo esse momento difícil que nós estamos passando no Brasil, na questão da pandemia. Então, a gente tem vários desafios para ser discutido, né, nesse período agora de pandemia, já que a pasta da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a gente tinha sempre o privilégio de, todo dia de São José, ter feito aquele evento que o governador fazia, né, vem fazendo, e que a gente podia anunciar aí os novos programas de São José. Esse é o primeiro ano que não teve, por causa do decreto, por causa da pandemia. Então, eu queria saber do meu amigo de Assis, né, o que tem que ainda não foi lançado de programa especiais da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e o que tem de novidade do projeto São José. Eu acho que ainda não foi lançado, se deve ainda ser divulgado, o que tem de importância para os municípios que a gente possa realmente dar conhecimento. Não só as pessoas que estão, nesse momento, tendo essa oportunidade de nos ouvir, mas que a gente possa realmente se preparar como deputado, como cidadão, como amigos do município, para, no momento oportuno que fizer o anúncio, a gente possa realmente trabalhar
com os municípios para que a gente possa ter projeto pronto. Então, de Assis, obrigado pela sua oportunidade. Já começo aqui com 2 perguntas, para você ter essa oportunidade de responder aqui. Já registrando aqui a presença da Jo, que está aqui do meu lado, né? E a Marcélia, está sempre aqui. Eu acho que você tem uma torcida aqui, se eu não me engano, se não tiver de igual para igual, você está ganhando um pouquinho, levando vantagem. Viu? Depois nós vamos discutir sobre isso aí. Você vai nos devolver em termos de projeto para a região. Sim, você sabe que tem uma coisa que é fundamental nas relações políticas. É a empatia, é o carinho, é o respeito, é o reconhecimento. E eu tenho, antes de qualquer coisa, muito respeito e muito carinho, não só a você, mas a minha querida amiga Jo. Hoje nós pudemos compartilhar os ares da cidade de Horizonte. Esta cidade que recebeu com você profundas transformações. Você conseguiu montar na cidade de Horizonte uma cidade para o futuro. É nesta dimensão que eu quero iniciar esse bate-papo que vai ser suave, alegre e de reconhecimento. Mas antes de falar sobre o Projeto São José, as medidas, os programas e ações, eu quero reconhecer, Nezinha, neste canal, ao seu grande público, o desempenho que você tem. Você chegou na Assembleia, é normal e natural que qualquer deputado tenha uma fase ali de adaptação, aprenda a conviver com o mundo da política, tenha as adequações do convívio, mas não, você chegou e já foi chegando numa situação onde não passou por aprendizagem, muito pelo contrário, tem uma respeitabilidade, tem uma presença de palanque, tem uma presença de plenário nas comissões, fazendo com que sua presença seja notada como um deputado de longas datas e não um deputado de primeiro mandato. Então, parabéns por esse perfil de desempenho que muito tem ajudado o nosso governo e o governador Camilo Santana. O governador Camilo Santana sempre enaltece essa relação que a Assembleia Legislativa tem dado de apoio e de sustentabilidade aos programas e às ações dos projetos que são encaminhados. Bom, Nezinho, nós sabemos que no dia 19 de março, nós iniciamos o primeiro decreto de isolamento social. Ali nós vivenciávamos um processo de muitas inquietações, de dúvida, de incerteza. E essas incertezas nos levaram a quase 4 meses, que ainda deixa todo mundo com um nível de preocupação muito grande. E quando nós pensamos o Projeto São José, nós pensamos o Projeto São José nessa dinâmica. Ao longo dos anos, nós nos adaptamos em todo o dia 19 de março, dia de mudança do terceiro equinócio, ao lançamento do Projeto São José. E esse ano, o São José não foi lançado, embora o acordo de empréstimo que o governador Camilo Santana fez junto ao Banco Mundial, um empréstimo de 150 milhões de dólares, vai repercutir diretamente na economia do nosso estado. Os editais estão prontos, estão elaborados, aguardando apenas então somente, primeiro, o governador dizer, está pronto, vamos lançar, vamos dar publicidade e vamos organizar esses ciclos que vai nos levar a um outro padrão, porque este empréstimo hoje corresponde a exatamente 781 milhões, onde o governador quer aportar esse recurso exclusivamente na agricultura familiar. E quando nós falamos desse projeto, é importante enaltecer a figura da Assembleia Legislativa, porque é lá na Assembleia que nasce a autorização do acordo de empréstimo. E o acordo de empréstimo aprovado pelo Senado vem agora para dentro da execução no Estado. E nós vamos ter, Nezinho, Jô, que você que nos acompanha, 3 componentes. A componente 1 é aquela que nós chamamos do desenvolvimento econômico dos projetos integrados. São projetos que nós, esse ano, do Projeto São José, estamos dizendo, o projeto da inclusão social produtiva vai estar focado no mercado e na comercialização. O que impacta dizer o foco no mercado e na comercialização? É que nós vamos estruturar 3 grandes rotas para apoiar projetos a partir de uma chamada pública, onde nós vamos abrir um edital e as associações, as cooperativas, os condomínios, os grupos organizados vão lá dizer que tem interesse. E vão dizer, eu tenho interesse de participar da Rota 1,
que é o que nós chamamos de inclusão social produtiva. Também esta rota está focada no mercado e na comercialização. Nós vamos ter a Rota 2, que são aqueles projetos de acesso a mercados locais, a chamada Rota Curta. E nós vamos ter a Rota 3, que são mercados complexos, rota longa, que nós vamos apoiar os projetos que já acessam o mercado nacional, nós vamos discutir infraestrutura, logística, esses projetos que estarão vinculados aos mercados, seja locais, estaduais e nacionais. Então, a componente 1 terá esta dinâmica a partir do edital lançado, e quando lançarmos o edital, Nezinho, nós vamos dar uma fase, o edital está concebido para que a gente tenha aí 15 dias o edital na página da secretaria, aonde as associações irão olhar, ver, identificar, ver qual é a melhor rota. Passado 15 dias, aí sim, o prazo começa a ser transcorrido. E aí nós vamos dar 30 dias para que as associações se manifestem dentro do edital, se habilitando para concorrer. Da mesma forma que na Rota 2, a componente 2 é a componente onde nós vamos tratar dos módulos sanitários e do sistema de abastecimento. E esta componente, nós vamos trabalhar a perspectiva da sustentabilidade de água. A água que é qualidade de vida, a água que é saúde, e que esta água ela vai estar incorporada do ponto de vista social. E é para dentro desta manifestação que nós vamos precisar que os municípios estejam dentro de uma lógica. E qual é a lógica? Primeiro, ele tem que estar dentro do IMA, que é o índice médio e baixo e alto de vulnerabilidade hídrica. E, além disso, ele tem que ter uma condição, Nezinho, é que a Câmara Municipal tenha autorização dada ao CISAR para operacionalizar o sistema dentro do processo de sistema de abastecimento. E a terceira componente, nós vamos trabalhar as questões do fortalecimento institucional das associações, da execução do projeto, da supervisora que vai ser a MATES, de forma que nós vamos ter no projeto São José uma perspectiva que eu considero essencial e fundamental. Quando nós pensamos o Estado, nós precisamos imaginar o Estado que ele tenha na sua territorialidade uma dinamicidade que faça uma compreensão. Primeiro, qual é a economia que nós queremos? Que tipo de economia nós vamos estar desenvolvendo? Nós queremos inovação, nós queremos mais tecnologia, nós queremos que esta inovação amplie a agricultura familiar, que dê sustentabilidade numa rede de segurança hídrica. Nós queremos fortalecer e ampliar as cadeias produtivas. Essas cadeias produtivas, elas precisam agregar valor. São questões dessa natureza que nós não podemos entender se não estiver dentro do ciclo produtivo. Uma questão que é essencial, por exemplo, que eu tenho trabalhado e nós estamos estratificando. O projeto São José 3, Nezinho, nós financiamos 50 casas de mel. Nessas 50 casas de mel, nós tivemos uma média de 50 a 56 toneladas de mel produzido e estratificado. Se nós pegarmos uma per capita de 50 toneladas para 50 casas de mel, nós vamos ter 2.500.000 toneladas de mel produzido no Ceará. Agora, este mel não pode ser vendido a granel, porque se ele for vendido a granel, não haverá agregação de valor para ele. Então, nós temos que incluir na merenda escolar, nós temos que criar nessa perspectiva o envasamento de mel fracionado, colocar o mel em sachê, mas nós precisamos dar uma dinamicidade onde o mel seja tratado como parte incorporada da nossa alimentação. Isso é o que nós queremos e buscamos para ampliar a sustentabilidade da agricultura familiar. O projeto São José está elaborado, está concebido, o edital, ao sair, vai discutir tudo isso. E nós sabemos que nesta dinâmica de ampliar o desenvolvimento agrário, não há espaço para perda de oportunidade. O governador Camilo Santana, Nezinho, e vocês, internautas que nos acompanham, ao longo de 8 anos, terá investido no estado do Ceará 1,6 bilhão em apenas 3 projetos. O que significa dizer, uma per capita
de 8 anos de 140 milhões. Ou seja, eu tenho que aumentar a arrecadação, eu tenho que aumentar a sustentabilidade, eu tenho que dar a esta agricultura a presença mais efetiva no PIB do estado do Ceará. E o São José 4 está exatamente inserido do ponto de vista do desenvolvimento. Agora, o mais extraordinário é se nós elevarmos a estrutura organizativa das associações, das cooperativas, dos condomínios, para que elas possam desenvolver o empreendedorismo. O empreendedorismo, discutindo concretamente que nós, na agricultura, não queremos que ela seja tratada como política de assistência social. Muito pelo contrário, ela tem que ser uma atividade econômica. Aliás, a agricultura familiar, nós temos um público de 350 mil agricultores. E nele nós temos, evidentemente, um público que precisa de política de assistência. No entanto, o grosso da nossa atividade, o público médio, o público que está acima, já estruturado, já tem uma capacidade para profissionalizar as relações, incorporando tecnologia, desenvolvendo métodos que agregue e que possa trazer para dentro do ciclo da comercialização e da produção os ensinamentos que os clássicos da macroeconomia nos ensinaram. Bom, Jacir, eu acho que o Projeto São José tem tido um histórico, né, ao longo desses anos para o Ceará. A gente fica muito feliz com todos esses anúncios, esses investimentos que o governo do Estado deve fazer nesses próximos anos. Agora, eu acho que a gente tem muito, né, ainda o que contribuir nesses municípios através do Projeto São José, para a gente ajudar aí toda essa comunidade que precisa da parceria do governo do Estado através do município. Há um desafio, Jacir, você teve a oportunidade de ir lá conhecer o perímetro irrigado de Pentecoste, onde teve a oportunidade de conhecer os centros de pesquisa de água doce, e no Ceará inteiro, quantos perímetros irrigados a gente não tem, né? Que estão naquela situação que está o perímetro irrigado de Pentecoste. E passando lá domingo, tive a oportunidade de ir domingo a Pentecoste, a gente vê cada dia que passa o descaso com os perímetros irrigados, né? As associações que tem hoje, né? Que estão hoje inadimplentes, que por mais que a gente tivesse a boa vontade de colocar uma emenda, né, para a Associação de Pentecoste, ela não tem condições de receber o recurso porque está inadimplente, mas a gente não só olhando o Vale do Curu, Pentecoste, São Luís do Curu, Paraipaba, a gente tem muito perímetro irrigado que a gente tem uma identidade, como é o caso também de Morada Nova. E aí eu lhe pergunto, Jacir, você que tem toda essa experiência de secretário, de conhece o homem do campo, já que amanhã é o dia do agricultor, né? O que nós juntos, governo do Estado, governo federal, né, DENOC, Emates, que a gente vê aí, muitos amigos aí cobrando essa questão da Emates. O que a gente junto poderia fazer? Porque quando você olha para o tamanho de uma estrutura daquela, perímetro irrigado como é Pentecoste, né? Se olhar a estrutura que tem lá, como se totalmente abandonada, né? A gente não tem visto aí por parte dos poderes, né? Dos poderes do governo federal, também os municípios, acho que têm condição nesse momento de ajudá-lo, mas o que a gente junto poderia fazer para a gente motivar, né, todos aqueles agricultores, aqueles colonos que foram iniciados ali, colocados, né, que estão hoje sem infraestrutura. A irrigação por gravidade é uma coisa que foi lançada há 40, 50 anos atrás, que hoje está totalmente fora do que manda aí o figurino, até porque não tem água, né? E aí tem aí muitos colonos aí tentando fazer da sua parte, irrigação ainda por gravidade, mas não mais pelos canais do DENOC, mas pelos motores dos rios. E a gente tem visto muitos deles tendo dificuldade, porque não tem ainda, muitos têm motor a diesel, outros têm motor elétrico, outros não têm, e a gente tem visto muita dificuldade dos perímetros irrigados. O que o governo do Estado do Ceará, através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, poderia, nesse momento, chamar o DENOC e a gente tentar fazer uma parceria, DENOC e governo do Estado, para ajudar aí os perímetros irrigados que estão passando por esse momento de dificuldade no Ceará inteiro. No Ceará inteiro, Jacir.
passa por esse momento difícil. Talvez tenha alguns perímetros menos difíceis do que os outros. Acho que Morada Nova está bem, talvez Tabuleiro de Russa esteja um pouquinho melhor, até pela qualidade lá do perímetro, mas eu acho que o governo do Estado, e o Camilo já sinalizou que teria como ajudá-lo. Depende muito da situação do governo federal, o que a gente poderia junto contribuir para ser parceiro. Bezinho, você colocou uma questão que merece, de todos nós, um aprofundamento adequado. Como fazermos a gestão da regulação do uso dos recursos hídricos? Este é o primeiro problema dos perímetros irrigados. Segundo, qual é a política que irá trazer inovação e assistência técnica adequada a estes perímetros irrigados? E o terceiro é como produzir geração de emprego e renda dentro dos perímetros irrigados. Quando nós falamos dos perímetros, nós estamos falando do Baixo Acaraú, Curu Paraipaba, Curu Pentecoste, Arara Norte, Morada Nova, Tabuleiro de Russas e Jaguaribe Apodi e principalmente Cóliga Lima Campos. São todos perímetros irrigados federais que utilizaram ao longo dos anos uma política de falta de gerenciamento de recursos hídricos, usando água, seja por pivô ou por inundação, quando nós não temos mais condições adequadas de uso dessa água. A água, neste modelo, está ultrapassada. Passamos 7 anos que não houve uma situação mais grave, porque o governo agiu corretamente. O governador Camilo Santana foi de uma sapiência extraordinária na administração dos recursos hídricos. Então, aquele modelo dos recursos que nós tínhamos para dentro dos perímetros irrigados, eles acabaram indo para dentro de uma falência, tendo, inclusive, falta de financiamento e de manutenção. Esses perímetros hoje, se nós fôssemos olhar uma estrutura de recomposição da sua malha, da sua capacidade produtiva, teria que buscar um investimento extraordinário, o que nós não temos, inclusive com água disponível para isso. Então, o que nós podemos perceber é que nós temos que ter novos instrumentos que adequem a esta realidade de baixos índices pluviométricos, com uma baixa capacidade de acúmulo de água, e inovarmos. Nós não podemos ter o modelo tradicional, nós precisamos ter uma capacidade para além do convencional. Nós precisamos vincular esses perímetros às cadeias produtivas, como, por exemplo, a cadeia do leite. A cadeia do leite, hoje, ela tem a necessidade de consolidar a sua posição. Nós éramos 4º produtor de leite, hoje somos 2º. Então, nós precisamos estar presentes no mercado interno e buscar o mercado nacional para ampliar, porque quando nós falamos desta cadeia, nós estamos falando de um rebanho de mais de 2.800.000 cabeças. É uma capacidade extraordinária para a sua ampliação. Nós precisamos concatenar, dentro desta visão estratégica, a cadeia do caju. A cadeia do caju, ela, inclusive aqui nossa região, nós sabemos o impacto que ela tem. E nós não priorizamos. Nós precisamos incluir, dentro destes processos, a questão do mel, do camarão, para ampliarmos cada vez mais os processos produtivos. E são estes processos produtivos que nos levará a uma posição estratégica. Os perímetros irrigados, eles tiveram o seu ápice, eles tiveram o seu apogeu e levaram todo o desenvolvimento. E hoje precisam se renovar. E aí nós caímos para dentro de um outro problema, que é estrutural dentro das cooperativas e das associações. Tem associação que tem um débito que, se for renegociado com toda generosidade, ainda vai levar 10, 15, 20 anos para serem quitadas. E a inadimplência acaba não só impedindo que boas práticas e boas políticas cheguem a estes associados, a essas entidades, como o próprio processo de financiamento. E, ao pensar a cadeia, eu tenho a terra e o território, eu tenho o crédito e a assistência técnica, e tenho o financiamento. Esse tripé, hoje, é fundamental dentro de qualquer processo produtivo. E nos perímetros irrigados, nós estamos com 2 pernas desse tripé quebrado. Precisa, portanto, ter o crédito e assistência técnica e que as associações saiam da inadimplência. Porque se continuarem com o grau de inadimplências, elas não serão capazes
de alavancar esse processo produtivo. E você é conhecedor. Sua cidade, Pentecoste, tem um exemplo muito claro disso. Nós fomos lá para verificar o aporte do que é aquela experiência do Denox. E, infelizmente, os governos ao longo, e eu digo governos, não foi um, não, é uma sequência de governos, não privilegiaram esta atividade. E hoje nós temos que buscar água, o uso correto dela, a inovação, nós temos que buscar projetos que concatenem as capacidades e as vocações em cadeias produtivas, mas se não fizermos tudo isso focado no mercado, por isso que o projeto São José, ele torna-se-á tão importante para os períodos, porque nós temos a associação que, vamos pegar o Curuparaipaba, que tem a maior produção de coco, vamos buscar e pensar a possibilidade das cooperativas se organizarem para ter uma indústria de coco. A indústria, eu recebi a cooperativa e eles me disseram coisas que assustam. Eles são hoje colocados numa situação que, quando querem avançar, as empresas se unem, unificam, derrubam preço e eles são obrigados, por ter a única fonte de mercado, elas, a vender a qualquer preço. Então vamos pensar uma indústria de coco, para a gente envasar água de coco, para a gente ter os subprodutos do coco, e assim pensar como todo. Não é só Curuparaipaba, nós temos uma série de outros. Nós tivemos a maior produção de melão do Brasil, estava no Ceará, acessando o mercado externo, produzindo mais de 35 mil empregos diretos. Ou seja, é uma capacidade e uma dinâmica que pode ampliar a geração de emprego, de renda e, principalmente, a sustentabilidade. Mas no padrão que foi pensado, com o uso irracional da água, eu diria, Nezinho, que nós vamos ter muita dificuldade no próximo período, mesmo pensando nas águas que estão chegando, que esta obra fantástica que foi desenvolvida ao longo dos anos, que chegou do São Francisco, que está indo para o Riacho Seco, que vai entrar no Salgado, que vai chegar no Jaguaribe, até chegar no Castanhão. Essa água pode abastecer, por exemplo, os perímetros do tabuleiro de Russas, do Alto, do Médio e Baixo Jaguaribe. Agora, para isso, o modelo convencional que nós fizemos, ele está ultrapassado. Temos que ter inovação para desenvolver. Você foi muito feliz quando disse as dificuldades, inclusive do bombeamento, porque é muito caro. Água é cara, você não tem água barata. Então, é preciso ter um uso adequado para essa água que sai tão cara das bombas. E quando esta água não vem por gravidade, que eu sou obrigado a usar bombas, aí é que eu vou ter um custo muito mais elevado da água na produção. E produção, eu tenho que lembrar, eu tenho terra e território, eu tenho gente, eu tenho capacidade, porque eu tenho solo e tenho principalmente um solo extraordinário que pode nos dar uma boa capacidade. E em todos, o mais importante desses perímetros, ô Nezinho, que é a segurança hídrica que falhou ao longo dos últimos anos, pelas 7 anos de seca que nós tivemos, mas eu tenho uma boa malha rodoviária que nos garante uma logística. Eu estou muito perto do Porto do Pecém, ou seja, os insumos que eu necessitaria de logística para acessar os mercados externos estão muito próximos. O perímetro mais distante que você vai estar aí é de 180 quilômetros, o que não é nada para pensarmos ali o Porto do Pecém, de forma que esses investimentos são fundamentais para que a gente possa elevar o padrão dos nossos perímetros irrigados. Algumas perguntas, já a Marcela está anotando aqui os nossos amigos que participam do bate-papo. Vou pedir para ela ler aí algumas delas aí, só para a gente poder ter o cuidado de não deixar os amigos que a gente está nos ouvindo, ter o privilégio de participar. Manda aí, Marcelo. Não é boa noite para você, não, mas vai boa noite agora. Boa noite. Vamos aqui tentar, né, deixar alguns registros, são muitas perguntas, muitos elogios à live sobre o assunto, então a gente vai tentar aqui ler alguns. Tem muita gente já com a gente, vereador Itaciana, a Brena, a Dora Nogueira, o Pedro Henrique, o Robson Lima, a vice-prefeita Cátia Maia, Valnice, Vicente, o Tiago Falcão,
a Luísa Martins, o Edson Duarte, o Gutenberg, o Quequinha. E aí, a gente tem uma pergunta do Wanderson Pereira, que ele diz: bom, queria que o nosso amigo de Assis comentasse sobre 2 assuntos. O primeiro, sobre a aprovação da Câmara dos Deputados no que se refere ao auxílio emergencial para os agricultores, enquanto durar a pandemia, se já existe a perspectiva de ser votado no Senado. O segundo tema, que o nosso amigo de Assis comentasse um pouco sobre o acordo de cooperação celebrado entre a Emates e o Banco do Nordeste, assinado no último dia 15 de julho. O César Júnior aqui traz também um recadinho. Boa noite, deputado e secretário. Quando iremos usar água dos 2 canais que cortam o horizonte? Tenho vontade e coragem de evoluir a agrotecnologia no nosso município, mas sem água não dá. Por enquanto, essas 3, para o senhor ir respondendo, secretário. Essa da água dos 2 canais é para ti, não é para mim, não, viu? Porque você não manda... César Júnior é amigo, né, Nezinho? Esse César Júnior é amigo. Obrigado, César Júnior. Essa pergunta aí é de um grande amigo. Bom, mas deixa, César, um grande abraço, Wanderson. O auxílio emergencial, ele precisa da votação no Senado e depois nas 2 casas. Não foi, há uma pressão muito grande em todo o conjunto dos partidos que na Câmara buscam dar celeridade a esta temática. Eu imagino que esta pauta, como ela é prioritária, e nós vivenciamos um processo bem complexo na pandemia, e esse auxílio emergencial acabará facilitando ainda mais a vida daquelas pessoas que mais necessitam. É importante considerar que boa parte da agricultura familiar, que nós, Nezinho, o crescimento da produtividade da safra esse ano foi de 639 mil toneladas a mais de grãos, o que se representou 12,59%. Isso está dentro das nossas casas, está guardado em armazéns. E a agricultura familiar, como não podia ter mecanismo de comercialização, porque não houve feira, está proibido as feiras livres, nós não podemos acessar os mercados, porque não podia sair de casa, faz uma compensação para isso. Então, esta é a primeira questão que é preciso enaltecer. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses, Nezinho. As pessoas, quando começam a analisar a boa safra, ai, que maravilha, foi um bom inverno, foi chuvas bem distribuídas. É verdade. Nós tivemos um dos melhores invernos dos últimos anos. A última década, esse foi o melhor inverno. Águas bem distribuídas, regulares, o inverno acima da média. Mas tem 3 fatores que o governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, fez, que foram decisivos para o acúmulo dessa boa safra. O primeiro, a política de mecanização da agricultura. Quando o governador Camilo Santana entregou 184 tratores e 900 implementos, nós tivemos uma ampliação da capacidade de produção em escala. Quando nós entregamos a semente do programa Hora de Plantar, na hora certa, e semente com alto grau de germinação e com uma análise técnica com DNA elevado, contribuiu também. E a presença da assistência técnica, que foi feito atendimento a mais de 49 mil agricultores familiares. Esses fatores, portanto, aumentaram de forma decisiva o que nós hoje temos de aumento da nossa produção. E aqui em casa começou a chegar a Esté aqui, fazendo zoada daqui, mas já tiraram ela daqui, né? Senão ela vinha tomar o microfone aí e acabava a nossa live. Mas já tiraram ela daqui de perto. Graças a Deus, porque a Esté é quem manda aqui em casa. E quando nós pensamos em tudo isso, nós vamos pensar o termo de cooperação técnica. O Wanderson perguntou o que representa a assinatura desse termo de cooperação técnica. O Banco do Nordeste, a Emates, com a SDA, nós celebramos um acordo para que todos os agricultores familiares que estão com DAP para vencer ou vencida, nós pudéssemos criar mecanismo de validação, porque nós vamos acessar os créditos no Banco do Nordeste, no Plano Safra, o que representará uma política de acesso e de aumento de crédito na agricultura familiar de mais
de 2,5 bilhões. Se todos os agricultores familiares que têm DAP, ou aqueles que estão com DAP vencida, que são mais de 137 mil agricultores, pegaram o empréstimo do AgroMais, que é 20 mil, era de 15, passou para 20 mil reais, nós vamos ter aí algo em torno de 1 bilhão e 800 milhões. E este crédito supervisionado, que é o que nós vamos fazer com a Emates, acompanhando a inovação, verificando a qualidade do produto, verificando que tipo de instrumento nós vamos fortalecer nessa cadeia, nós vamos verificar que vai ter um impacto muito grande, e é para isso que o termo de cooperação técnica foi celebrado. César, se eu disser para você, quando nós vamos ter as águas, seja do Canal do Trabalhador ou do cinturão das águas que passa por dentro de Horizonte, eu vou te dizer que esta dinâmica da água, ela vai estar muito voltada para consumo. Enquanto não houvermos a solução em definitivo da água, e esta água garantida a sua segurança hídrica, nós não podemos pensar água para a produção. A água, num patamar que se teve ao longo desses últimos 6 anos, onde a região metropolitana chovia acima e o Castanhão não recompunha a sua bacia, é preciso, primeiro, ter boas quadras chuvosas, a recomposição do Castanhão, para que ele fique ali na média de 35% a 40%, para que a gente tenha garantia de que a água vai ser restabelecida, vai ter a segurança hídrica, para a gente pensar uma política de uso adequado dessa água. Não adianta nós dizermos, vamos liberar a água. A água ela tem que ser liberada a partir do comitê de bacias, que há um comitê que discute, que pensa e que analisa o todo. E esses comitês de bacias são aqueles espaços onde a COGÉ e a Sohidro utiliza para se referenciar nas ortogas d'água. Então, a ortoga ela é fundamental dentro de toda essa discussão que nós estamos fazendo. Bom, respondendo aqui, vou chamar aqui a Jo para dar uma boa noite aqui, oficial, aqui, para ela vir aqui. Um oficial aqui, como se diz, mais perto aqui, né? Muito bem, Jo. Olha aqui. Deixa eu ver como é que eu... do lado para a Jo entrar, Nezinho. Se a cabeça do Nezinho atrapalha, nem a Jo pode entrar. Então, vamos ficar pertinho assim. Boa noite, doutor de Assis. Dizer que é um prazer muito grande, uma alegria conversar com você, né? É sempre muito bom te ouvir. E esse tema de hoje, né, que vocês trouxeram aqui para a gente conversar com nossos internautas, que a participação está maravilhosa, não é? Eu estou vendo que as pessoas estão ali acompanhando, interagindo, né, fazendo perguntas. E eu sou uma apaixonada pelo homem do campo, porque eu sou filha de agricultor, né? Nasci lá no interiorzinho da Irauçuba, lá na região norte, né? Naquela terra que chove muito pouco, né, doutor de Assis? Mas que mora no meu coração, né? Meus familiares ainda moram lá, ainda, né? Sou horizontina de coração, mas sou filha de Irauçuba e tenho o maior orgulho de ter nascido naquela terra, né? Meus pais eram agricultores. E eu queria também te fazer uma pergunta, já que o tempo avançou, né? O papo está tão bom que passou e a gente não percebeu. E assim, como é que está? Como é que os trabalhos estão fluindo, né? Conseguindo avançar aí, já que nós estamos vivendo esse momento tão difícil de pandemia? Como é que você está conseguindo avançar aí nos trabalhos da sua pasta com relação a esse momento que a gente está vivendo tão difícil, né? Aqui no nosso Ceará não é diferente do resto do mundo, mas nós estamos falando desse momento. A gente sabe que o agricultor tem uma carência também de assistência técnica muito grande. Como é que você está conseguindo resolver essa vida do homem do campo? Eu sei que é o seu desejo, porque é uma pasta que eu sei que existe uma paixão muito grande da sua parte, um desejo muito grande de resolver essas situações, mas nesse momento está bem complicado, né, doutor de Assis? Jô, primeiro dizer da alegria estar falando com você ao lado do Nezinho, tinha que ter essa fotografia aí, bem tiradinha aí, para fazer o enquadramento, que essa foto aí vai fazer sucesso aí em breve, viu? Deus ilumine vocês, como diz lá no meu interior, essa dupla de 2 vai fazer muito sucesso. Bom, Jô, primeiro
o governador Camilo Santana quer que o Estado... Tem uma lei, inclusive, que aprovou que o Estado do Ceará será um governo digitalizado. E foi pensando na digitalização e na informatização das ações da Secretaria que a Secretaria instrumentalizou grandes canais de comunicação. Hoje, eu tenho o uso da internet através do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, que possibilita você navegar o mundo todo. E foi a partir deste conceito, no escopo, que nós começamos a dialogar com a necessidade de fazer com que as inquietações, as dúvidas, as incertezas e as perguntas pudessem ter mecanismo de resposta. Nós criamos, então, um chat, que é uma sala de diálogo online. Qualquer trabalhador que busque a Secretaria ou a EMATES, durante o horário comercial de 9 às 18 horas, ele terá resposta online para suas dúvidas. E esse canal facilitou imensamente a vida das pessoas. Ele vai ser definitivamente o canal mais importante da agricultura familiar, porque evitará que o trabalhador saia do seu roçado, venha tirar uma dúvida, venha fazer uma pergunta. No momento que ele abre uma sala, na sala de diálogo, ele vai ter todas as nossas coordenadorias. Ele escolhe a coordenadoria e o assunto que quer falar. Ele cadastra o e-mail e o telefone. Se for fora do horário comercial, no dia seguinte, à primeira hora, ele terá uma resposta dada pelas nossas coordenadorias. Isso tanto na EMATES quanto na SDA. Isso é inovação. Da mesma forma que eu falei há pouco da dificuldade que foi o acesso do mercado dos agricultores familiares. Então, nós incentivamos a venda dos seus produtos por delivery, a feira virtual, que foi uma outra grande conquista. Não é modismo, vai ficar, está consolidando. Os municípios que experimentaram, ampliaram enormemente sua capacidade de comercialização. Os exemplos que mais corroboram são o de Quixaramubim, o de Mombaça, o de Aracoiaba, o de Maranguape, o de Tianguá. Eles estão... O exemplo mais concreto, Jô, é o de Quixaramubim, o IART. O IART começou com 5 produtores. Hoje estão com 148 produtores. E as pessoas já estão dentro da sua rotina e lá na página do IART escolher os produtos e esses produtos chegarem na casa com a higiene, com a qualidade e o que é mais importante, direto da agricultura familiar. E a última inovação que nós assim celebramos com muita veemência é o portal da agricultura familiar. Este portal nós queremos cadastrar todos os agricultores, sejam aqueles que tenham o CPF ou o CNPJ da associação. Na ponta, ele vai cadastrar o seu produto, a sua região, a sazonalidade, qual é a quantidade que ele tem disponível e qual o valor desse produto. E na outra ponta, o dono do supermercado, do hotel, da pousada, o cidadão comum vai buscar dentro do nosso site esses produtos. Então, o portal, ele será a principal ferramenta do próximo período. Não é coisa de fazer passagem, não. Ele está vindo para ficar e vai dar um conforto extraordinário ao agricultor familiar. O agricultor, quem é do interior, você que é de Irauçuba, sabe que a nossa memória de infância é de ir para a feira, seja na sexta-feira, no sábado ou no domingo, e aquelas pessoas mais simples que trazem os produtos para vender na pedra, como a gente chama, sai da sua propriedade 3h30, 4 da manhã, para as 5 estar colocando seus produtos à venda. Com o portal, a pessoa vai vender direto pela internet, porque o portal terá 3 etapas. A primeira etapa é o cadastro do agricultor. A segunda etapa que nós já estamos preparando é o selo da agricultura familiar, para garantir que aquele produto é de origem da agricultura familiar, é produzido no ciclo da família. E o terceiro é a rastreabilidade desse produto. E lá nós vamos dizer qual foi a região, qual foi o período, que tipo de insumo ele usou, que tipo de produção foi desenvolvida. Então, o portal nos levará para isso. É um padrão de inovação, usando os meios que hoje todo mundo, você pode não ter. Eu tenho um técnico nosso, da EMATES, o Bartolomeu, que ele brinca, que antigamente, quando a gente ia para os interiores, para os distritos, a gente chegava nas casas e pedia, me dá um copo d'água. Hoje em dia, não. A gente chega e pergunta, qual é a senha da internet?
Esse é um padrão extraordinário de mudança. O jovem, eu tenho 56 anos, Nezinho, não tenho vergonha de dizer que se eu tivesse hoje o padrão de ter a escola perto da minha casa, ter o padrão de desenvolvimento, eu estaria vivendo lá onde eu sempre estive, porque a memória nossa, do nosso sertão, é extraordinária. E o jovem que anteriormente abria somente a janela do quarto da sua casa e via só o seu quintal, hoje ele abre essa janela e vê o mundo pela internet. Ele pode pesquisar, ele pode dialogar, ele pode viajar, ele pode ler, ele pode fazer compra. E é com este padrão que nós imaginamos a nossa agricultura, é com este sentimento que o governador Camilo Santana está preparando o estado do Ceará. Nós vamos investir em 8 anos 1 bilhão e 600 milhões. Não é pouca coisa, portanto, nós temos que dar sustentabilidade, nós temos que discutir a sucessão familiar, nós temos que aumentar a renda das famílias, mas nós temos que ter uma presença de qualidade na vida do homem e da mulher do campo. Você começou falando que sexta-feira é o aniversário de Canidé. Meu nome, isso é tão forte nas nossas memórias, nas nossas vidas, que meu nome é uma homenagem a São Francisco. Eu sou o Francisco que nasceu na cidade de Assis, porque quando eu nasci, eu tive a tal doença de menino. O que era doença de menino? Ou era meningite ou era intolerância à lactose. E como era muita falta de informação, o que era que dizia? Eu vou entregar... Tchau, Jô! Eu vou entregar o meu filho para o santo curar. E aí a gente vê que a vida do misticismo, da religião, hoje está também presente, mas a gente tem que ter inovação, ciência e tecnologia para desenvolver o padrão de vida das famílias no nosso sertão. Ficou uma coisa confusa quando você disse que tinha 56 anos. Eu já lhe conheço já nessa idade no PT, então você já nasceu dentro do berço do PT, né? Então, essa idade aí é uma idade... Se eu disser para você que eu tenho 35 anos de PT, em 1974 eu comecei a militar no Grêmio da Escola Técnica, depois fui para a oposição sindical metalúrgica lá da FAI, fui eleito presidente do sindicato em 87, então essa trajetória toda é muito dedicada à luta e à organização da classe trabalhadora. Né? Você ainda militando no PT e ainda muito jovem ainda, eu acho que até guardei essas fotos aí para lhe mostrar depois. Mas como o tempo aqui avançou um pouco, nós já estamos aí com quase 50 minutos do nosso bate-papo, a Marcélia vai fazer aqui só mais 2 comentários aqui para a gente fazer aqui os agradecimentos finais aos nossos amigos, né, que tem a oportunidade de bater papo. É um tema, Beatriz, que a gente, quando a gente traz você aqui nesse momento, rico, né? Mandar um abraço à nossa amiga vereadora Valda, que está nos assistindo. É um tema que o Ceará inteiro, né? Se vive da questão do agricultor, como a eu estava dizendo, né? Eu também sou filho de agricultor, meu pai era técnico agrícola do DENOC, eu nasci e criei dentro do perímetro do DENOC, por isso que eu tenho essa paixão enorme pelo perímetro irrigado. Minha mãe ainda hoje mora lá, tem 92 anos. Então, para mim, estar hoje como deputado estadual e não poder dar uma contribuição, né, a esse perímetro irrigado que a gente vê cada dia se acabando, entendeu? Por falta de assessoria técnica, por falta de condição dos órgãos federal. Então, para mim, eu fico triste se eu não puder dar a minha contribuição. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar até o final do nosso mandato uma parceria via governo do estado, via governo federal. Quarta-feira eu tenho uma audiência às 15 horas com o diretor-geral do DENOC, que agora mudou, tem um novo diretor, para juntos chamar sempre aquela parceria que você já propôs, que a Secretaria do Estado está aberta e que a gente possa realmente ajudar. Então, Marcélia, tem mais 2 comentários aí, vamos ouvir aí os comentários da Marcélia, para que a gente tenha uma oportunidade de agradecer ao nosso amigo de Assis por esse bate-papo. Foi assim, passou rápido, com 50 minutos, né? Tendo a oportunidade de ver aqui, a gente falando aqui, né, de horizonte para horizonte, né? Secretário, a Lucivane Lima diz: secretário de Assis está fazendo um grande trabalho à frente da Secretaria de Agricultura do Estado, um grande diferencial.
O Alexandre Salviano diz, boa noite, meu deputado Nezinho Farias e doutor de Assis. Parabéns por esta live, como sempre, muito rica em informação e esclarecimentos. Esse nosso deputado tem moral, portas abertas em todos os órgãos no governo Camilo Santana. Como o Nezinho disse que o tempo está... Eu vou parar por aqui os comentários, né? Agradecer a todos os internautas, que infelizmente não dá para a gente ler todos, né, Nezinho? Bom, Jaci, queria lhe agradecer de uma forma carinhosa. Eu sei que você tem aí se dedicado como secretário. Eu tenho levado algumas demandas de alguns municípios que estão tendo o privilégio de representar, e não só Horizonte, mas Horizonte, Pacajus, aqui Chorozinho, Barreira, Cascavel, Ocara, né, toda essa região, Vale do Curu, ali Morada Nova, né, Sertão Central. Mas, para mim, eu gostaria muito dessa sua parceria, dessa sua dedicação, até o final do seu mandato, do nosso, né? Acho que você tem um mandato mais curto do que o meu, né? Pelo que estão planejando aí na sua vida pública, entendeu? Você deve sair aí uns 9 meses antes de mandato. Então, queria muito poder contar contigo aí nesse momento do carimbo irrigado do estado do Ceará. Especialmente esses 2 perímetros, que para mim é uma gratidão grande, perímetro irrigado do Vale do Curu, Pentecoste, Paraipaba, como também de Morada Nova. Lógico que a gente deseja de todos os perímetros. Eu quero ter a oportunidade agora só de passar esse momento eleitoral e de pandemia para a gente poder rodar, né, em todos os outros perímetros, que foi um compromisso nosso lá, junto com Moisés, Braz, a gente andar lá no perímetro irrigado, até para a gente ver de perto e ter a oportunidade de ouvir de perto. Por isso, eu queria que, de uma forma, de dizer muito obrigado por aceitar esse bate-papo. E a gente fica sempre aberto. A Assembleia é uma casa do povo, e o meu gabinete, eu queria que você fosse a extensão do seu gabinete lá na sua secretaria. Então, obrigado mesmo de coração, e deixo aqui contigo para que você possa fazer esse encerramento agora desse nosso bate-papo. Nezinho, eu que agradeço. Você sabe que eu tenho, além do respeito, um enorme carinho, uma amizade por você, pela Jo, e este carinho, esta amizade, ela transcende as questões da natureza política, de afeto e de carinho. E vou estar sempre à inteira disposição para lhe ajudar. O governador Camilo Santana tem dado uma orientação e eu faço questão de cumpri-la. Se não fosse só cumprimento, mas eu faço isso com muito prazer, pela amizade, pelo carinho que a gente tem. E tenho certeza que nós vamos encontrar um mecanismo e uma forma de ajudar os perímetros irrigados, até mesmo porque nós precisamos desses perímetros na perspectiva do desenvolvimento das nossas cadeias e dando sustentabilidade à vida do homem do campo. Tenha certeza que eu vou estar à inteira disposição e vamos construir sempre boas parcerias exitosas, e quem vai ganhar, sem sombra de dúvida, são os agricultores, os produtores e principalmente aqueles que mais necessitam. Receba um forte abraço, estamos juntos. Obrigado. Deus abençoe, boa noite e até o próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço. Grande abraço. Grande abraço.